Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje a gente fala de uma questão importantíssima, que é a questão da qualidade de vida da população negra do nosso país. Apesar de muita gente não se reconhecer, mas nós seguramente somos a maioria da população. Os negros estão em todos os setores da sociedade, mas quem são e como estão essas pessoas no sentido do olhar do poder público, no sentido do respeito ao outro, da identidade? A gente aqui no nosso programa, a gente tem falado muito nos últimos tempos da questão de gênero, mas a questão racial é uma outra questão que precisa ser muito respeitada e construída o respeito à igualdade. E para nos ajudar nessa discussão, hoje a gente conversa com Marcelo Cavanha, que é membro da entidade Quilombação, também participa do movimento hip hop do Jabaquara e com certeza vai agregar muito aqui a essa discussão. Discussão que na semana passada ganhou mais um elemento para a gente mostrar o quanto a desigualdade ela está arraigada na nossa sociedade, com a divulgação do Atlas da Violência, que mostra assim, um mapeamento da violência e da discriminação racial. O mapa identifica, estuda a violência pelos registros de homicídios do Ministério da Saúde. E para você ter ideia, o estudo leva em consideração as cidades com mais de 100 mil habitantes. E ele mostrou que entre 2005 e 2015, houve 92% dos homicídios que aconteceram nesse período vitimaram jovens com idade entre 15 e 29 anos. Desses, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, nessa faixa etária, 71 são negras. Não é pouca coisa, e mesmo que fosse uma pessoa, já suscitava a nossa preocupação. E isso bate muito, um dado como esse, bate com as recentes chacinas que aconteceram na nossa região. Uma das que vitimaram mais pessoas, e está muito recente ainda, foi aquela de 2015, aqui na cidade de Osasco, que foi 19 pessoas que morreram, com idade entre 15 e 41 anos. A investigação mostrou que foi um crime de vingança por conta do assassinato de um guarda civil na época, de um PM, e foram justamente pessoas, PMs e um guarda civil que cometeram essa chacina. E aí, Marcelo, tendo como pano de fundo esse dado do IPEA e questões como dessas chacinas, por exemplo, que houve o envolvimento de pessoas do poder público, que eu queria que você comentasse de que modo essa questão da participação da polícia está dentro desses dados do IPEA. Primeiramente, obrigado pelo convite. Falando sobre as questões do dado do IPEA, tem uma outra questão que é muito importante, que esse estudo do IPEA ele ainda não leva em consideração os autos de resistência. Então, isso também acaba agravando ainda mais essa questão. O que são os autos de resistência? Na hora que acontece uma troca de tiros entre a polícia e uma outra pessoa, e a partir desse momento, quando ele vai fazer o relatório dele policial, quando ele se coloca que houve uma troca de tiros, ele considera isso como auto de resistência, a partir daí não há investigação do caso. Esse caso ele é arquivado como auto de resistência. Já é uma subnotificação. Já é uma subnotificação que vem e ela foi criada no período da ditadura. Então, desde o período da ditadura vem essa questão dos autos de resistência. Então, a gente sabe da questão da violência policial que é histórica no Brasil e que como a população negra sofre na mão do Estado e do braço armado do Estado, e isso fica muito nítido dentro desse mapa da violência agora. E como que fica essa participação? Por exemplo, a gente tem essa questão da subnotificação e teve a questão, por exemplo, de uma chacina que foi fabricada por autoridades, né? Isso fica de fora ali também do dado do IPEA? Não, os dados não. As chacinas elas entram também dentro desses dados do IPEA.
Porque o que se coloca ali é a questão do assassinato. Essa não acabou entrando como auto de resistência, especificamente esse caso, né? Especificamente esse caso. Mas a questão da violência policial, nós temos hoje no Brasil, dentro desses dados, alguns outros estudos também que mostram que a polícia no Brasil é a que mais mata no mundo. Então, o que, por exemplo, a polícia americana, o número de assassinatos pela polícia americana nos últimos 15 anos é o que corresponde ao que o Brasil faz em um ano. Então, a polícia no Brasil é a que mais mata. E por isso que nós, do Movimento Negro, levantamos a bandeira do genocídio da juventude negra. Porque é isso que ocorre no Brasil. É uma questão de genocídio. É uma política pensada. Muitas vezes se falam, quando acontecem essas situações que são vinculadas na mídia, de violências policiais, que os policiais são despreparados. A gente não acredita que os policiais sejam despreparados. Eles são preparados para fazer exatamente isso. Existe um foco no treinamento. Existe um foco. E você comentando essa questão, me lembra muito, aqui em Osasco, foi muito forte também a discussão da Comissão da Verdade, a investigação dos graves crimes cometidos pela ditadura, assim como em vários outros locais do país. E uma das recomendações da Comissão da Verdade para que nunca mais se repita, nunca mais se aconteça, é uma nova configuração, um novo modo de pensar a formação do policial para que seja desmilitarizado. O que você acha? Vai ao encontro? Exatamente. Para uma solução? Exatamente. Acho que o primeiro passo para se discutir isso de uma forma concreta é a desmilitarização da PM. Isso é uma coisa que seria fundamental para se dar o primeiro passo. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. Agora, pensando ainda de uma polícia militar que entende como o cidadão o inimigo, então isso é fundamental para se dar o primeiro passo para se resolver essa questão da violência policial. O que acaba acontecendo também é que muitas vezes para a população acaba chegando essa informação de uma forma distorcida, que as pessoas acham que desmilitarizar a polícia seria acabar com a polícia, e não é isso. Desmilitarizar seria trocar a forma de se pensar, de se tratar a polícia como ela se relaciona com o cidadão. Com certeza. A gente vai dar continuidade nesse papo, que com certeza tem a ver muito com o nosso dia a dia, a forma como as autoridades se relacionam com a gente e a gente com elas. No próximo bloco a gente já volta.